Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o terceiro livro da saga do Tigre, A Viagem do Tigre, da Colleen Hooke. E já começa assim, já que o rei não se lembra de nada com o passar das semanas, e só de estar perto da Kelsey ele sente dor, a Kelsey decide parar de pressionar ele, só tentar ser amiga dele, o que ajuda um pouco para que eles possam conversar, conviver um pouco mais normalmente, mesmo que para ela isso seja extremamente doloroso. Então eles vão visitar o Pet, que é aquele xamã lá do começo do livro, e ele quer que os objetos que eles encontraram para dar uma olhada neles também e diz que para dar 2 presentes para eles, um para o Kishan e um para o Ren. Além disso, ele afirma que foi o Ren que bloqueou a própria memória e ele é o único capaz de se ajudar, o que deixa a Kelsey ainda mais triste e confusa, né? Porque o Pet também diz que ela pode ser feliz com qualquer um dos dois irmãos e apesar de todo o flerte do Kishan, enfim, ele diz que ele só vai ficar com ela se realmente não existir mais nenhum relacionamento, mais nada entre ela e o irmão dele. E assim, achei isso bem sensato da parte dele, bem legal. A tradução da terceira parte da profecia segue, dessa vez será algo relacionado a dragões e água, provavelmente em busca de um colar de Durga que foi roubado por um deus invejoso. E o rei diz que ele está se apaixonando pela Kelsey novamente, porém nós temos a questão da dor física só de estar perto, que dirá de encostar. Quando o Sr. Kadan acredita saber qual é o lugar para o qual eles devem ir, eles pegam o iate e partem, pegando um professor de mergulho no caminho, onde todos eles começam a aprender a mergulhar e treinar, já que a busca deles é na água e pode ser necessário, né, nadar, mergulhar embaixo d'água. O Ren e a Kelsey, eles seguem tentando, só que ocorre uma situação em que ela quase se afoga e ele decide terminar com ela, dizendo várias coisas horríveis, como por exemplo, ela não ser bonita o suficiente, ele querer ficar com outras mulheres, etc. E os dois começam a brigar igual cão e gato depois disso, mas eles terminaram o relacionamento. Eles visitam o templo de Durga e eles recebem novas armas, assim como em todas as buscas, conselhos, inclusive sobre o seu não relacionamento com o Ren. E a Kelsey começa a ficar ainda mais próxima do Kishan, está tentando, né, lidar com tudo aos poucos, e o Ren também não ajuda, porque ele leva basicamente uma Barbie siliconada para passar um tempo com eles no navio. Só que ela vai embora, eles seguem caminho para a cidade submersa dos 7 pagodes, onde o Sr. Kadan acha que eles vão encontrar o colar de Durga. E realmente existe essa cidade que nem sempre foi submersa, que tem apenas um pagode ou templo, né? Que tem um templo na praia e os demais estão embaixo d'água. E é para lá que eles se encaminham. E no único templo em que está acima da água, que é esse templo da praia, a Kelsey encontra a Lady Bicho da Seda, que é uma mulher que a Durga disse que ia ajudar ela. E ela conta uma história de amor onde ela não confiou no que ela não entendia e por isso ela perdeu o parceiro dela. E ela dá para eles um kimono que possui um mapa, meio que um mapa bordado, que indica qual caminho eles devem seguir e passar por qual dragão até chegar ao 7º pagode, ao último lugar, onde provavelmente estará o colar. Quando a Kelsey toca o kimono com a mão dela, que tem aquela rena que o Pet fez lá no primeiro livro, a mão que solta raio, a mão que abre os lugares, o navio começa a se mover sozinho, sem ninguém saber onde nem como, e o mapa muda com o barco deles aparecendo nesse kimono, indo até o primeiro dragão, que é o vermelho. E quando eles chegam, ele diz que eles deverão passar por todos os seus irmãos e que ele os ajudará, mas só se eles fizerem alguma coisa em troca. Então os 3 vão até o castelo do dragão vermelho nas estrelas e ele pede que eles acendam uma estrela que está se apagando. Só que por ela estar muito distante, eles não conseguem. Então o dragão ele faz outra proposta. Se eles ganharem o jogo de xadrez, ele irá ajudar. Só que se eles perderem, um dos 3 deverá ficar ali com ele. O Kishan vai jogar
Só que a Kelsey percebe que ele vai acabar perdendo, porra, é um dragão milenar. Então ela tem a ideia de usar o lenço divino para criar uma corda, amarrar essa corda no tridente que o Ren recebeu de Durga, enganchar na estrela, e sim, nada disso faz sentido, a própria protagonista pensa em questão de física, nada disso faz sentido, mas é isso aí, funciona. Eles puxam a estrela para perto e acender a estrela com o poder dela, porém ela não consegue sozinha, ela não tem força suficiente. Quando ela tá quase desistindo, o Ren acaba tocando o braço dela sem querer. Instantaneamente a chama dela fica dourada e mais forte. Então ele abraça e os dois praticamente se exaurem, mas a estrela é acesa. E daí nós temos ali, né, um rolê onde a gente vê que o poder dela fica mais forte, fica diferente com ele, né? O dragão dá para eles um sextante mágico que só funcionará nesse reino onde estão os dragões e que levará eles até o próximo dragão. O segundo dragão, o dragão azul, faz eles lutar contra um kraken para chegar até a montanha, pegar um disco que levará eles até o próximo. Enquanto eles tentam descobrir o que os desenhos no disco significam, a Kelsey e o Kishan, eles têm um encontro onde ele fala sobre todos os sentimentos dela e ela decide tentar abafar tudo que ela tem com o Ren e realmente se dedicar ao namoro, ao relacionamento com o Kishan. Só que, obviamente, é nesse momento que o Ren lembra de tudo. O Lokesh estava conseguindo tirar informações dele com magia negra, e a Durga disse que a única forma de proteger a Kelsey era esquecendo tudo sobre ela. Então ele concordou, mas agora encontrou o ativador, que no caso era ver ela beijando o Kishan. Só que, quando o Ren voltou para casa, ela fez o Kishan prometer que não ia beijar ela. Então, por isso, todo esse sofrimento. Ele se lembrou de tudo e ele tá disposto a reconquistar ela mais uma vez. Só que apesar disso, e isso eu achei que, por mais que eu não concorde com a Kelsey ficar com o Kishan, ela manteve. Tipo, ela falou, porra, eu não vou começar uma coisa com ele e largar ele sempre que você aparecer. Então, assim, ela se comprometeu com o Kishan e mesmo com todas as investidas do Ren, ela se recusa a magoar o Kishan e ficar com ele. Nisso, eles seguem caminho, pois a viagem que o disco que eles receberam do dragão mostra os perigos até o caminho, até o dragão verde, e eles navegam em meio a esses perigos em segurança até lá. O dragão verde coloca eles em um jogo. Primeiro ele força os meninos a permanecer como tigres e ele literalmente caça eles na mata, enquanto a Kelsey tá presa numa torre, tal qual a Ofélia, lá na outra ilha. Quando eles finalmente conseguem chegar até a praia dessa ilha, eles precisam sobreviver a um labirinto, ganhar todas as armas que eles receberam da deusa de volta para vencer e lutar contra o dragão pela princesa. Quase são mortos, só que o Ren consegue um golpe certeiro. E quando ele chega na torre da Kelsey, ele não consegue entrar e o dragão afirma que ela quem precisa abrir a porta. De todos os sentimentos que ela vem reprimindo, e ela admite toda a dor, toda a mágoa, mas também o amor que ela sente pelo Ren. E antes de eles irem, o dragão faz algo com os olhos do Kishan, semelhante a uma cegueira, como se ele fosse um oráculo, que ele diz que vai ser temporária e que está relacionada ao caminho até o próximo dragão. E realmente esses olhos do Kishan veem tempestades, veem o caminho para seguir, e eles chegam até o dragão dourado, que tenta negociar, enganar eles para conseguir todos os tesouros, o lenço, as armas, enfim. Mas acaba sendo enganado pelo Ren, dizendo que o lenço é amaldiçoado, que o fará se apaixonar pela Kelsey e obedecer a todos os desejos dela. E o medo de perder o tesouro dele para uma mulher faz com que eles recuperem tudo que eles tinham perdido durante as negociações, e também que o dragão leve eles pessoalmente até o dragão branco, que é o último dragão. No castelo dele, ele responde todas as perguntas, todas as dúvidas da Kelsey, que novamente, por medo, termina com o Ren e decide ficar com o Kishan. E aqui eu já não apoiava mais, porque ela não está ficando com o Kishan
porque, eu gosto dele porque eu me comprometi com ele. É porque ele é literalmente, ela pensa isso várias vezes, o que me irrita muito. Ele é a escolha segura. Todas as vezes o Ren se sacrifica, o Ren quer salvar ela e quem junta os pedaços, quem está ali é o Kishan, então ela decide ficar com ele porque pelo menos ele não abandonou ela. E ela tem medo de que, tipo, pra talvez manter ela viva, o Ren abandone ela de novo. Então, assim, parei de concordar nesse momento. O dragão dá pra eles o caminho, onde eles chegarão a uma chave que tem uma guardiã e que guiará eles para o 7º e último pagode, onde provavelmente estará o colar de Durga. A guardiã é uma sereia congelada que diz que a chave está no fundo do lago congelado e o Ren até se oferece para pegar. Só que ela diz que o único que pode fazer isso é o Kishan, devido a uma bebida que o Pet deu para eles lá no comecinho do livro, ao presente do Pet, torna possível que ele nade nessa água. Depois a sereia dá para ele como recompensa um elixir da imortalidade e diz que o Kishan saberá quando usá-lo em seu momento de maior desespero. Eles vão até o 7º pagode e encontram o colar que consegue fazer água potável, controlar criaturas marinhas, aquáticas, traz umas águas vivas gigantes para levarem eles até a superfície, só que quando eles estão se aproximando, eles começam a ser perseguidos por um tubarão gigante, assim como na lenda do colar de Durga. Então a Kelsey, ela fica muito ferida e o Ren também para matar o tubarão, e o Kishan usa o elixir da imortalidade para salvar a vida dela. E eles usam todos os seus objetos mágicos para conseguir chegar até o iate e o Sr. Kadan. Lá, ela e o Sr. Kadan falam sobre a visão quando ela pegou o colar, que Lokesh pegou o capitão do navio deles e também que ele deseja a Kelsey mais especificamente para ter um filho com ela e que provavelmente vai estar esperando eles quando voltarem ao tempo normal, já que nesses reinos mágicos, assim, o tempo para. Então, realmente, ao voltarem, o Lokesh não tem escrúpulos, ele ataca eles, todo mundo, sacrifica quantos homens forem necessários. O Sr. Kadan desaparece com a Nilima de alguma forma, que é a neta dele, né? E a Kelsey é capturada. Então o livro acaba com os tigres passando a usar os rastreadores, que logo que eles trouxeram o Ren de volta, eles colocaram rastreadores em todos para justamente poder chegar mais rápido as pessoas, né? E os meninos estão usando isso para procurarem ela após todo esse rolê. Então assim, gente, nossa, eu nem sei o que dizer. Eu só quero ler o próximo. Foi muito sofrimento esse livro, muito sofrimento. Sofrimento do Ren, sofrimento da Kelsey, o Sr. Kadan sumiu. Ela foi capturada, porra! É que falta apenas um presente para Durga, né? Então eu penso que o próximo livro terá muitas resoluções, eu espero. Porque sim, eu já li, mas eu não me lembro. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Até mais.